Seja muito bem-vindo ao Olá Líder Podcast. Eu sou o Júlio Cardoso, host desse podcast. Vamos falar sobre o que hoje? Vamos falar sobre contas, mas não as contas que você está acostumado. Nós vamos falar de contas relacionais. O que são contas relacionais? Vamos lá. O conceito de contas relacionais foi criado pelo Stephen Covey. Em um dos seus livros, ele fala muito sobre isso, que é os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E uma das coisas que ele fala é justamente sobre as contas relacionais. E para explicar as contas relacionais, eu vou falar um pouco das contas bancárias para que você consiga entender melhor. O princípio é semelhante, só que em relação a comportamentos. Então veja, dentro da sua conta bancária, como que você sabe que o seu saldo está positivo? Você sabe porque você tem dinheiro, porque a sua conta está azul, como a gente costuma dizer, não está zerada. É uma conta que você olha e fala, bem, tem dinheiro aqui. Pode até não estar sobrando dinheiro, mas também não está negativa, não está no vermelho. Então, quando você olha para uma conta que está com saldo positivo, uma conta bancária com saldo positivo, este saldo é relacionado à quantidade de dinheiro que tem lá. Não uma quantidade milionária, mas uma quantidade que sai do vermelho. E o que é uma conta em débito? É justamente o contrário. É quando você pega uma conta bancária e essa conta está no vermelho. Então, você olha para o seu saldo bancário e você é um devedor. Aquele famoso cheque especial que todo mundo acaba caindo uma vez ou outra, mesmo que sem querer, você abusou do cheque especial e por isso a sua conta está no vermelho. Mas isso aqui é o básico de uma questão financeira. Nem vou entrar em super detalhes de questões de cuidados financeiros, porque isso aí é papo por um outro momento. O que eu quero falar agora é sobre o que isso tem a ver com Stephen Covey e o quanto isso é importante para nós quando a gente fala de contas relacionais. Contas relacionais, tanto falando do saldo positivo quanto do saldo negativo, tem relação a como está a sua relação com as pessoas. Quando você tem um saldo positivo na sua conta relacional com alguém, significa que você tem alta conta, como costumo dizer, com esta pessoa e é como se ela devesse alguma coisa para você de tão legal, entre aspas, vamos colocar aqui esse legal, que você é. Você é uma pessoa tão acessível, tão comunicativa, uma pessoa que respeita os outros, sabe como conversar. Com você, ela tem uma alta conta. Isso a gente diz que a sua conta relacional está positiva. Como que a gente faz para uma conta ficar positiva? Justamente alguns dos tópicos que eu mencionei anteriormente. Tratar as pessoas com respeito. Se você for um líder ou quer se tornar um líder, é importante que você entenda esse conceito, falando especificamente da parte comportamental, porque o líder vai nutrir a sua equipe de comportamentos, de ações, de atitudes que façam com que a sua conta relacional com eles fique sempre no azul, ou seja, positiva. Então, vai tratar as pessoas com respeito, vai saber escutar as pessoas, ou seja, usar de escuta ativa, prestar atenção nas necessidades que as pessoas têm, atender aquilo que elas precisam e não o que elas querem. São coisas totalmente diferentes. Tirar da frente os problemas. Quando você resolve o problema de uma pessoa, principalmente quando ela quer trabalhar, estudar, praticar algum esporte, alguma coisa que esteja atrapalhando ela de atingir o seu potencial máximo, todo mundo olha para você diferente. Principalmente aquela pessoa que estava com um problema e você foi lá e tirou do caminho o problema. Tinha uma barreira, você foi e tirou essa barreira. Isso faz com que aumente a sua conta relacional. Sabe quando você se preocupa com detalhes?
Eu costumo falar sobre presentear as pessoas, que o presente em si é legal, é bom. Quem não gosta de ser presenteado? Mas eu tenho uma máxima que gira em torno de: o presente é bom, legal, mas o que faz a diferença mesmo é o como. Eu já dei tantos presentes, lembranças, lembrancinhas, como diz minha mãe, que são aquelas coisas mais simples, mas a forma como você dá, ou seja, o como você faz uma diferença absurda para as pessoas. Seja um pedaço de papel com o nome da pessoa escrito, seja um origami que você entregue, seja um bombom, mas aqui sem aqueles clichês de é Páscoa, vai lá e dá um bombom pro seu colaborador, ou chega fim de ano, você vai lá e dá um bombom pro seu colaborador. Não estou falando disso. Você até pode fazer isso, mas pense mais no como você vai fazer isso, porque isso vai fazer com que a sua conta relacional ela suba de nível. Uma das coisas que eu costumava fazer em aniversário dos meus colaboradores era o seguinte: eu fazia um origami, eu aprendi a fazer origamis, ou para quem é da geração 30 a mais, que nem eu, um jovem senhor, eu pesquisei na internet como fazer origami de coração. E normalmente quando você pesquisa, vem aqueles origamis que têm asas. É um coração com asas. E acredite, é mais fácil do que parece. Se você jogar no YouTube, você vai ver vídeos disso aí, que você vai encontrar o passo a passo de como fazer. O ponto é, quando o meu colaborador fazia aniversário, eu fazia essa dobradura / origami, deixava na mesa dele no dia anterior, ou seja, esperava ele ir embora e colocava na mesa dele. Ou então eu chegava mais cedo que ele e colocava na mesa dele, junto com um recado e um bombom. Eu fazia isso para tempo de empresa que ele completava, ou seja, aniversário de empresa e aniversário dele. De formas diferentes, é claro, nem sempre com o mesmo origami, nem sempre era um bombom, às vezes era outra coisa, às vezes eram coisas até mais simples, mas isso fazia toda a diferença para as pessoas. Porque quando você faz algo que vai surpreender os outros, mesmo que seja simples, aquilo faz com que a pessoa tenha um dia mais feliz. No caso, por exemplo, dos aniversários, seja de tempo de casa ou de tempo de empresa. Na época em que a gente ficou trabalhando no home office, eu não tinha como entregar esses origamis para as pessoas. Sabe o que eu fiz? Eu criei vídeos com papéis onde eu escrevia mensagens para as pessoas e eu mostrava como letreiros. Eu colocava na frente do vídeo, virava o letreiro, tinha uma mensagem atrás, pegava outro letreiro, tinha outra mensagem, virava esse letreiro, tinha outra mensagem e sempre acabava agradecendo o empenho e dedicação que essa pessoa tinha e sempre no meu sinal positivo de agradecimento. Até porque era uma época que a gente não podia se ver, não podia tocar nas pessoas. Isso foi uma das coisas que fez com que minha conta relacional aumentasse com muitas pessoas. Para fechar esse tópico de detalhes trabalhado com as pessoas, certa vez eu assumi uma equipe que eu já conhecia, eu tinha treinado todas essas pessoas, mas eles não estavam mais abaixo da minha hierarquia. Chegou um ponto em que eles, por conta de uma das gestoras saírem de férias, eu fui cobrir esse período de férias dela. E nesse momento em que eu cobri ela de férias, eu decidi fazer uma surpresa para todas as pessoas. Conversei com a minha diretoria na época e falei, eu vou me ausentar no período da tarde, porque eu vou fazer uma surpresa para todas as minhas lideradas. Eram 7 lideradas, cada uma morando numa região de São Paulo. Eu comprei um livro para cada uma e comprei uma barra de chocolate e um cartão. O cartão eu assinei à mão, a barra de chocolate e o livro eu coloquei dentro de um saco de presente, separado para cada uma, e a minha esposa me ajudou a fazer o itinerário, porque cada uma morava num ponto de São Paulo. Minha esposa que arrumou o Maps no meu celular, onde era o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, o ponto 4, o ponto 5, o 6 e o 7.
E eu passei na casa de cada uma dessas pessoas usando máscara, parecendo o Papai Noel por conta dos presentes, mas sem toda a roupa e a pompa. E acredite, para todas essas pessoas, no momento onde nós não podíamos nos ver, nós não podíamos nos encontrar, nós não podíamos nos abraçar, a gente não podia fazer nada uns com os outros, poder ver a face de um líder que estava ali se dedicando por essas pessoas, não foi o livro, não foi o bombom, não foi o chocolate, a barra de chocolate, ou até mesmo a carta. Mesmo assim, foram ótimos detalhes, diga-se de passagem. Mas foi o fato de eu ter ido lá. Foi a atitude simples de ter ido até a casa dessa pessoa e ter feito a entrega. Muitos se emocionaram, a maioria chorou. E era delicado, porque a gente não podia se abraçar, não podia ter essa troca. Mas acredite, a minha conta relacional com todas essas pessoas, já fazem mais de 4 anos que nós não trabalhamos juntos, é alta até hoje. Converso com todas elas até hoje. Quando elas precisam de alguma coisa, orientação relacionada a casos específicos, é a mim que elas procuram. E tem uma delas que, inclusive, foi para a área de treinamentos e me cita até hoje como uma das pessoas em alta conta que ela tem e o que foi ensinado para ela. Porque isso também foi uma forma de ensinar. A partir do que eu fiz, elas replicaram. Então, olha só o que uma atitude de uma simples entrega de um livro que você já deve ter recebido de alguém ou dado para alguém. Eu não mudei nada, não tinha um papel de presente super especial, mas foi a atitude do que eu fiz e do jeito que eu fiz. Fez com que a minha conta relacional com essas pessoas fosse lá para cima. Isso como exemplo do como, tá? Mas você tem diversas outras coisas para fazer. Você tem... eu já falei da escutativa, né? Falei agora da questão de detalhes em entregas de coisas a se fazer. Tem as micro comemorações. Você fazer celebrações com as pessoas. Ter aquele momento em que, poxa, alcancei uma meta, a pessoa fez um diferencial. Vai lá, elogia. Mas não aquele elogio só com tapinha nas costas, não. Seja específico. Se a pessoa ela produziu algo, se ela fez um gráfico, se ela fez uma planilha, um relatório que você gostou, seja específico no seu elogio. Não fale simplesmente, gostei do relatório. Fala, gostei do relatório, gostei do gráfico que você fez em relação às cidades X, Y, Z. Ou gostei da forma como você dividiu aqui o Q1, Q2, Q3. Aí vai depender do que você identificar, claro. Porque você precisa ser honesto, né? Para você ficar inventando. Mas seja mais descritivo quando você for elogiar alguém. Isso faz com que você esteja em alta conta com essa pessoa. E tão importante quanto tudo isso que eu estou falando, isso precisa ser natural. Isso precisa vir de você de uma maneira natural. Porque as pessoas percebem quando é forçado. Quando você só está querendo se aproveitar. Já viu aquelas pessoas que só conversam com você quando elas precisam de você? O líder que faz isso, ele está perdendo tempo. Porque as pessoas percebem. Poxa, nunca fala comigo. Passa por mim de manhã, nem bom dia dá. E agora que precisa de alguma coisa, tá aqui me rodeando. Isso, ao contrário do que você pensa, não aumenta as contas relacionais, o saldo das contas relacionais. Isso apenas diminui. Porque quem faz as coisas só quando precisa para si, não é verdadeiro, as pessoas percebem. E isso prejudica a liderança. Tá? Então, ter as contas relacionais sempre de forma positiva faz com que a sua equipe tenha muito mais comportamentos assertivos, que faça com que se desenvolvam mais, que cresçam mais, que tenha uma coesão entre o grupo e com você, líder. Você ganha mais autoridade, ganha mais engajamento da sua equipe, ganha mais respeito. Você vai nutrindo aos poucos a sua equipe. Isso faz a diferença, tanto para você quanto para eles. Então, as contas relacionais descritas por Stephen Covey, elas têm essa magia, se é que eu posso dizer, de fazer com que, mesmo que você seja um líder iniciante, mas que tenha zelo e cuidado pela sua equipe, cada vez mais vá subindo os degraus de respeito e confiança
e autoridade junto à sua equipe. O mesmo acontece quando você faz o contrário. Como assim o mesmo? O mesmo para as contas negativas. Se você não dá atenção para a sua equipe, se você vai dar um feedback, você quer falar gritando com as pessoas na frente de todo mundo, você quer expor as pessoas, alguém cometeu algum erro, você quer abrir isso para todo mundo numa sala ou no meio de uma operação, no meio de uma reunião de entrega de resultados, enfim, isso deixa a pessoa numa posição muito delicada, muito exposta. E isso faz com que você tenha a sua conta relacional no vermelho. Porque para a pessoa que está passando esta vergonha com você, ou com esta pessoa, enfim, que faça esse tipo de situação, de colocar essa situação vexatória, aquela pessoa vai se sentir muito mal. Porém, você também vai ligar um alerta para todo mundo que está em volta. Eu posso ser o próximo. Se eu fizer alguma coisa errada, olha só o que ele vai fazer com a gente. Olha só o que ele vai fazer comigo. As pessoas deixam de ter respeito por você e passam a ter medo. Medo é a última coisa que um líder quer que as pessoas tenham dele. Porque o medo, ele até traz resultados. Assim como qualquer tipo de atitude ditatorial. Traz resultado a curto prazo, mas não é permanente. Não dura. As pessoas com medo, elas logo pensam em eu vou embora, não é aqui que eu vou ficar. Ih, aqui não compensa ficar não. Não é aqui que eu quero ficar, não é aqui que eu vou crescer, não é aqui que eu vou me desenvolver. Essa pessoa não tem nada a me ensinar. Ela só me ensina aquilo que eu não devo fazer. Então, quando você trata mal os seus colaboradores, quando você fica próximo a eles só quando você precisa, isso faz com que as suas contas relacionais elas vão indo para o lado vermelho da força. Você vai ficando negativo. Assim como o saldo bancário, o seu saldo de contas relacionais vai caindo. O que fazer então se eu sou uma pessoa que tem um saldo de contas relacionais negativas? Bem, a primeira coisa a se fazer é ser honesto com você mesmo. Poxa, eu estou pisando na bola com as pessoas. Não está sendo legal. Eu estou fazendo coisas que estão me afastando da minha equipe. O que eu posso fazer? Às vezes você não identificou isso ainda. Então você precisa ter uma conversa honesta com a sua equipe. Pode ser individual, pode ser com o grupo. Aquilo que eles se sentirem mais à vontade de fazer com você. Porque como líder, você precisa estar apto a conversar com toda a sua equipe de uma vez ou com cada um individualmente. Então, o que ficar mais fácil para o grupo. E perguntar honestamente o que você pode fazer para melhorar o clima. O que você pode fazer por eles? Quais são as necessidades que a equipe tem? O que você pode fazer para promover um ambiente que seja de pessoas unidas, que seja de pessoas que queiram fazer um trabalho de alta performance, de alta qualidade? O que você pode fazer? Não dê ideias para que as pessoas falem o que você quer que elas falem. Diga apenas que você reconhece que tem problemas e que você está aberto a aprender, a evoluir, que você quer construir um modelo melhor de gestão, de liderança, você quer ser um líder melhor. Abra-se realmente para a sua equipe, para que eles entendam que você quer evoluir como pessoa, você quer ser um líder melhor para você, para eles. Isso vai render frutos positivos dentro da sua equipe em relação às suas contas relacionais, em relação à forma como você se porta como pessoa, como ser humano. Um líder, acima de tudo, é um ser humano. Então, é normal que a gente fale, que a gente erre. Eu, na minha trajetória, eu já errei tantas vezes, mas tantas vezes, que eu perdi a conta.
Então, eu acabo me controlando hoje por saber das falhas que eu tive no passado. De olhar e falar, não, isso aqui não é legal. Poxa, isso aqui não foi bom. Teve uma situação muito específica. Eu não me orgulho disso. Mas eu lembro que isso fez com que a minha conta relacional caísse muito com uma pessoa. Nós trabalhávamos numa central de operações. Nessa época eu era supervisor, então há muitas luas atrás, há muito tempo. E neste lugar não podia comer no meio da operação. Era uma coisa que eu não podia fazer, era comer. E um dos meus melhores colaboradores estava comendo um salgadinho. Eu acho que era uma tortilha, um Doritos, algo assim. E eu não precisei falar nada. Eu só olhei. Mas sabe aquele olhar que você sabe quando você está fazendo alguma coisa errada? Eu só dei aquela olhada. A pessoa olhou para mim e falou: vixe, ele me pegou. Na mesma hora, ela cuspiu na lixeira que tinha perto e jogou fora o salgadinho. Na hora, por conta da minha imaturidade, eu achei aquilo muito bom. Eu falei, nossa, isso foi sinal de respeito. Fez coisa errada, percebeu que eu vi e jogou fora. É isso mesmo. Hoje eu lembro disso com vergonha, porque ela estava realmente fazendo algo errado. Mas se na época eu fosse um líder que fosse mais aberto, ela teria conversado comigo e diria que estava com fome. Eu liberaria ela para fazer um lanche. Ela conversaria comigo antes. Ela não tentaria fazer algo escondido. Para que quando eu pegasse, acontecesse esse tipo de situação. Pode parecer tolo, mas é assim que começa as coisas indevidas que a sua equipe faz e você nem percebe. Então, mantenha sempre as suas contas relacionais altas para que você tenha um ambiente mais produtivo e de crescimento e desenvolvimento com a sua equipe, tá bom? Bem, e este foi o nosso podcast Olá Líder Podcast, aqui onde você encontra muito desenvolvimento, muito conteúdo para o seu crescimento e desenvolvimento pessoal. Me conte nos comentários quais foram os insights que você tirou deste podcast, o que foi importante para você, que situação você já passou, que você se identifica, tanto com contas bancárias, aliás, contas relacionais positivas e contas relacionais negativas. Foi um prazer inenarrável estar com você, líder. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau!